Então, no começo, quando a gente vai implantar um cliente, a gente tem um cliente que é de hotelaria. A primeira coisa que a gente faz, a gente cria a rede desse cliente, porque para ficar a base dos dados desse cliente, a gente vai separando os clientes por rede aqui. Então, aqui a gente tem, cada cliente tem uma rede que é onde ficam os dados desses clientes, as agências, os serviços, seja ingresso, seja hotelaria. Cada cliente, ele tem uma rede aqui. Hoje eu vou usar a rede de teste, que é a base que a gente tem para teste mesmo, para testar e novas implementações do sistema. E eu vou ensinar vocês como que a gente faz desde o comecinho, quando a gente está implantando um cliente de hospedagem. Então, aqui, primeiro, a gente cria a rede dele, tá? Então, aqui eu estou na rede teste, e a gente cria agências para esse cliente. Então, aqui a gente vem na perspectiva gerenciamento, agências, e aqui a gente tem o nova agência. Aqui eu vou criar uma nova agência que vai se chamar, deixa eu pensar o nome aqui genérico, vou colocar aqui. Eu já tenho alguns do teu treinamento aqui, vou colocar o teu treinamento. Então, quando você cria uma agência, se você tiver já logado na rede do cliente, a tag aqui da rede já vai vir preenchida, tá? Se não tiver na rede de cliente, é só você clicar nos 3 pontinhos aqui, tirar a rede que tiver e adicionar a rede do seu cliente. Então, aqui, nesse caso, vai ser a rede teste mesmo. Coloquei aqui rede teste, ok? Vai manter a rede teste aqui. Pode colocar todos os dados, tá? Do cliente aqui. Aqui, como eu não tenho nenhum dado, eu não vou preencher. Então, eu vou concluir aqui. Ok. Então, agora, eu preciso estar nessa agência para eu poder cadastrar os meus serviços. Que essa agência Hotel Treinamento vai ser onde vai ter toda a estrutura desse hotel do meu cliente. Então, eu vou pesquisar aqui, só para ele atualizar a tela. E eu vou clicar aqui nesse maisinho, que é um filtro, filtro de pesquisa, para a gente colocar aqui o que a gente quer pesquisar. Eu vou pesquisar pelo nome. Então, aqui eu tenho a agência que eu criei na minha rede teste. Então, esse Hotel Treinamento 2, eu preciso estar nele, nessa agência, para eu poder cadastrar serviços dentro dela. Então, para eu fazer isso, eu vou dar um duplo clique aqui. Ele vai abrir os dados dessa agência. Agora tem várias informações, várias abas aqui de configurações. Nesse momento, como a gente está só fazendo um hotel genérico, eu só vou me colocar aqui dentro dessa agência, da minha agentes. Aqui a gente adiciona todos os usuários que vão poder ter acesso a essa agência. Então, eu venho aqui, abro em agentes, do maisinho aqui embaixo. Só ele puxar os usuários. E aqui eu vou ter toda a lista de usuários que eu tenho dentro do Trello. Então, eu vou procurar aqui o meu, que é Laís. Ok. Vocês não têm usuários no Trello não ainda, né? Eu não tenho. Não, tranquilo. Eu vou colocar só o meu aqui mesmo, só para vocês entenderem. Então, eu coloquei aqui. Se eu quiser colocar novos usuários, é só fazer o mesmo processo. Abre a agência, vem na abinha agentes e coloca aqui o usuário. Então, agora que eu me coloquei nessa agência, ela já vai aparecer nas minhas opções ali, na barrinha de opções. Então, ela já está aqui. Então, aqui mostra toda a lista de agências que eu participo, né? Que eu estou.
dentro dessa rede teste. Então, eu tenho todas essas agências. E a Hotel Treinamento 2, que eu acabei de me colocar, está aqui. Então, eu vou clicar nela aqui. Ok, agora eu estou logada na agência Hotel Treinamento 2. Como que eu faço para criar o meu serviço, a minha estrutura do meu hotel aqui dentro? A estrutura do hotel, ela é criada na abinha Serviços aqui. Agora ela está em branco porque é uma nova agência. Então, a gente vai criar toda a estrutura do hotel aqui dentro. Então, primeiro a gente vai criar o hotel, tá? Então, eu venho aqui em novo serviço. Ele vai abrir essa telinha aqui para o cadastro do serviço. E eu vou colocar aqui os dados desse serviço, que no caso vai ser o meu hotel. Eu vou colocar aqui hotel campo treinamento. Aqui nas tags, a gente vai informar o que esse serviço é no sistema, nessa estrutura aqui, o que ele é. Então, aqui a gente vai clicar nos 3 pontinhos aqui. Vem aqui no maisinho. E a gente vai informar que ele é um hotel. Então, quando é um hotel, a gente só vai colocar essa tagzinha para informar que ele é um hotel. Aqui não precisa preencher, não precisa selecionar nada. Só quando é questão de locação por temporada, que cada apartamento tem um proprietário, a gente coloca os dados aqui, mas não é o caso no momento, tá? Então, aqui a gente não precisa selecionar o layout, tá? Não precisa selecionar o serviço de retorno, o proprietário também não. Memorando. Memorando é onde ficam os dados do hotel. O hotel fica localizado em tal lugar. É o que vai aparecer lá na loja, quando a gente liberar o hotel para venda na loja B2C. Esses dados que estão aqui são os que vão aparecer lá no descritivo do hotel. Feito isso, aqui eu não vou colocar, não é obrigatório. Disponibilidade. Quando é um hotel, a disponibilidade a gente marca o somatório dos serviços que o compõem, que ele vai fazer o cálculo da pensão e da UH que vai estar dentro da estrutura do hotel. Então, a gente sempre marca esse somatório dos serviços que compõem esse serviço. Módulo, a gente marca aqui que não utiliza nenhum módulo, porque a gente tem uma telinha ali, uma aba só para cadastro desses módulos. Então, é mais fácil controlar nessa telinha do que por aqui, tá? Então, aqui é bem básico a criação desse serviço. Então, eu já posso clicar aqui em concluir. Então, cliquei em concluir, ele já está criado aqui. Agora, eu vou criar os apartamentos desse hotel. Então, eu venho aqui em novo serviço também. Oi, Laís, tudo bem? Oi, joia. Aqui, eu acho que não tá aparecendo as janelas. Tá aparecendo só o fundo da treva. Não, Isso pra mim tá assim. E as janelas que você tá vendo não tá aparecendo. Eu acho que. não tá? Deixa eu testar aqui. Deixa eu tirar aqui e parar de compartilhar e voltar. Vamos ver se agora vai. Abriu agora? Deu para ver a janelinha? Ainda não. Eu acho que tá compartilhando a janela do Trello. Acho que tem que colocar pra compartilhar o monitor inteiro. Eu coloquei para compartilhar a tela inteira. Deixa eu ver aqui se eu tô fazendo errado. Tá compartilhando a tela. O aplicativo, né? Deixa eu tentar compartilhar de outras formas. Esse aqui é o meu. É esse aqui. Vamos ver aqui.
Agora tá aparecendo. Ah, tá. Perfeito. Então, vamos lá. Então, eu vou clicar aqui. Então, eu criei meu hotel. E agora eu vou criar meu apartamento. Então, eu vou clicar aqui no novo serviço. E vai abrir a mesma telinha de cadastro de serviço. Então, eu vou vir aqui e vou cadastrar um apartamento. Então, aqui vai ser um apartamento standard. Aqui nas tags eu também vou informar o que esse serviço vai ser na minha estrutura. Então, eu vou colocar aqui o H, tipo H, e a tag de preço obrigatório. Então, esse serviço ele tem que ter preço para ser vendido, tá? Então, eu coloco essas 3 tagzinhas aqui, que são as padrões. E é a mesma coisa, que não precisa preencher, memorando. Só se tiver a descrição do apartamento também, que vai ser apresentado lá na loja B2C. Disponibilidade. Aqui, quando é o H, já é diferente. O hotel, a gente marcou aqui o somatório do serviço que o compõe. Quando é o H, a gente coloca aqui por pernoite. Tá? O cálculo do valor é por pernoite. Então, aqui a quantidade, a gente vai colocar a quantidade de apartamentos que a gente tem desse tipo no hotel. Eu tenho 5 apartamentos standard. Então, aqui na quantidade a gente coloca. E a capacidade que esse apartamento suporta. Então, eu vou colocar aqui que ele aceita de 1 a 4 pessoas. Tá? Aqui o módulo, eu posso colocar, não utiliza nenhum módulo, porque eu tenho uma abinha só para isso, só para esse controle de módulos. Aqui na capacidade, a gente pode limitar, tá? Desce de 1 a 4 pessoas, eu aceito 2 adultos e 2 crianças. Ou aceito 3 adultos e 1 criança. Eu posso aceitar 1 adulto e 3 crianças, tá? Tem como a gente configurar a faixa etária certinha que cada apartamento aceita. Tá? É bem raro alguém usar isso aqui, porque geralmente é liberado, pode entrar quantos adultos quiserem, quantas crianças, mas tem hotel que tem as regras certinho de quantas crianças que pode estar no quarto, quantas camas tem, se tem um sofá-cama que só dá para criança. Então, geralmente, esses hotéis que têm essas regras e essa configuração no quarto, utiliza isso aqui para controlar a quantidade de packs que o apartamento aceita. Tá? Então, feito isso, a gente vem aqui em concluir. Então, agora eu já tenho o meu hotel e um apartamento criado. Então, aqui eu vou criar um outro apartamento, para a gente ter 2 opções. Então, eu venho aqui, coloco a tag, tipo H, o H, preço obrigatório, ok, por pernoite, esse aqui eu vou ter 3, a capacidade vai ser de 1 a 3 pessoas. Não utiliza modo. Concluir. Então, agora eu já tenho o meu hotel e 2 apartamentos criados. Esses apartamentos, eles fazem parte desse hotel. Então, a gente tem que colocar os apartamentos na estrutura do hotel. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui e expande o serviço do hotel. Todos os serviços, eles têm as pastinhas dentro deles. Então, a gente tem a pasta de opções, não obrigatórios e inclusos. No caso do hotel, a gente coloca os apartamentos na pastinha de opções. Tá? Que o cliente ele vai ter a opção de escolher um desses apartamentos que o hotel está disponibilizando. Então, a gente vem aqui e arrasta o apartamento para a pastinha de opções. Então, vou colocar os 2 aqui nas opções do meu hotel.
ok? Então, aqui, quando eu expandi o meu hotel, agora eu tenho duas opções de apartamentos para o meu cliente. Eu tenho o luxo e o standard. Ah, o hotel também tem pensão. Então, a gente vai criar o serviço de pensão. Então, a gente clica aqui em novo serviço, novamente. E aqui a gente vai criar um serviço genérico só para a gente colocar as pensões que esse hotel disponibiliza. Então, a gente só vai criar esse serviço para a gente agrupar as pensões. Então, a gente cria esse serviço de pensão. Esse aqui a gente não precisa colocar nenhum dado aqui, nem tag, nem nada, que ele só vai ser um serviço de agrupamento. Então, eu não vou colocar aqui não controla disponibilidade e não utiliza nenhum módulo. Ele é só um serviço genérico, só para a gente agrupar as pensões. E concluo aqui. Agora eu vou criar um tipo de pensão. Então, eu vou colocar o café da manhã. Então, eu vou criar aqui café da manhã. E aqui eu já coloco a tag. Então, a gente vai vir aqui, adicionar a tag, que é uma pensão. Pode colocar a tag refeição também. E se tiver um preço obrigatório para esse serviço, a gente também vai colocar. É porque tem alguns hotéis que o valor do café da manhã já vem incluso no valor da diária. Então, o cliente ele só seleciona o café da manhã. Alguns já colocam o preço direto no serviço. Ah, o café da manhã é R$ 40. Então, quando o tarifário tem valor de pensão, aí a gente coloca esse preço obrigatório aqui. Então, a gente coloca aqui as três tags do serviço de pensão. E aqui também a gente coloca não controla a disponibilidade e não utiliza nenhum módulo, porque ele é um serviço de refeição, de pensão. Então, não precisa a gente ter disponibilidade nem módulo para isso. Então, a gente colocou aqui o café da manhã e eu vou criar um almoço aqui também. Mesmo processo. Não utiliza. Ok. Então, agora a gente vai fazer o mesmo processo. A gente tem que colocar essa pensão na estrutura do hotel. Então, aqui a gente vai expandir o serviço da pensão para a gente agrupar essas pensões. Então, a gente vai vir aqui e colocar o café da manhã como opção de pensão. E o almoço também. Ok. Agora, essas duas pensões, esses dois tipos de pensão já estão dentro da minha estrutura de pensão aqui, tá? Então, quando eu já tenho o meu. Deixa eu só atualizar a tela aqui, porque o Trello tem. Quando a gente pesquisa uma vez, ele atualiza, mas depois ele não atualiza de novo. A gente tem que trocar de agência aqui para ele atualizar a tela. Então, quando eu expandi aqui, eu já tenho duas opções de pensão aqui dentro do meu serviço pensão. E agora eu preciso colocar essas opções de pensão dentro do meu hotel. Então, eu vou expandir aqui. Quando é serviço de pensão, que geralmente é incluso já quando você vai comprar uma hospedagem, já tem a pensão, seja sem pensão, mesmo quando o hotel não tiver pensão, a gente cria um serviço de sem pensão aqui, tá? Para o cliente ter a opção de escolher. Seja almoço, café da manhã, ele vai ter a opção, mas vai estar incluso do serviço que esse hotel disponibiliza. Então, aqui ele vai ser uma opção de pensão, o meu café e almoço, mas essa pensão está inclusa no hotel. Então, a gente vai arrastar esse serviço de pensão aqui para dentro dos inclusos. Deixa eu ver se ele vai atualizar. Não vai. Deixa eu trocar de agência aqui.
Então, agora, se eu expandir o meu hotel, então o que ele tem? Ele tem 2 opções de apartamento, tem a pensão inclusa e o cliente ele pode escolher o tipo de pensão que ele quer. Ele tem 2 opções na pensão que já está inclusa no hotel. Então, ele quer um apartamento, é uma hospedagem no apartamento luxo com café da manhã. Então, ele pode selecionar o café da manhã. Ou ele pode fazer uma hospedagem e selecionar a opção de almoço. Tá? Ele tem que selecionar uma pensão, mas ele tem como escolher qual delas ele vai querer. Tá? Por isso que a gente coloca o serviço aqui da pensão dentro dos inclusos. E as opções dentro das opções da pensão. É meio confuso quando a gente fala assim, mas é dessa forma que funciona a estrutura. Tá? Ficou alguma dúvida nessa forma que o Travel trabalha? Por enquanto, não. Tranquilo, né? Então, aqui a gente já tem uma estrutura do hotel. O hotel tá ok, já tem a pensão, ele já tem os apartamentos. E agora, a gente tem que cadastrar preço para esse hotel. Como que funciona o cadastro de preço para o hotel? Geralmente, quando a gente cria esse hotel, a gente cria uma tarifa base. O que é essa tarifa base? É um serviço que a gente vai agrupar, vai colocar esse hotel dentro dessa tarifa só para a gente cadastrar valores. Ali a gente vai cadastrar os valores de custo, né, desse hotel. É o valor que a gente vai fornecer para outros canais de venda. E lá a gente pode lançar o valor de markup, que a gente chama que é o valor de comissão, o valor de que vai lucrar, né? O valor de venda desse hotel. Então, aqui a gente cria um serviço também genérico chamado tarifa base. Não precisa colocar tag também, não precisa controlar nada, só um serviço como o de pensão, só para a gente agrupar esse hotel aqui dentro. Então, a gente vai colocar aqui, a gente criou a tarifa base, e agora a gente coloca o hotel como opção nessa tarifa base. Se eu tivesse. O que a gente indica é sempre criar, quando um cliente, por exemplo, tem vários hotéis, a gente tem o privê, por exemplo. Ele tem uns 10 hotéis. Então, do começo, a estrutura deles ficou meio bagunçada, por quê? Porque eles criaram só uma agência e criaram todos os hotéis aqui dentro. Então, não foi uma agência para cada hotel. Então, é muito bagunçado, é muito carregado a essa agência que eles têm, que tem todos os hotéis dentro. Tá? Então, sempre que a gente tem um cliente, a gente sempre indica criar uma agência e para cada hotel, para ficar mais fácil controlar módulo, para ajustar preço, para criar tarifa, então fica bem mais fácil. A agência, eu acho que o único cliente que trabalha assim com vários hotéis em uma agência só é o Privé, mas eles também estão, os novos que eles estão administrando, eles já estão fazendo dessa estrutura aqui que eu estou mostrando para vocês, porque realmente fica bem mais limpo, fica mais fácil de controlar. Então eu vou atualizar aqui a tela de novo. Então agora eu tenho uma tarifa base para o meu hotel. Então eu seleciono a minha tarifa base aqui e ela já tem toda a estrutura do hotel dentro dela. Quando a gente clica aqui sobre a tarifa, ela já mostra aqui a estrutura do hotel. Então, o serviço principal aqui é a tarifa base, e nela contém um hotel. E é nela que a gente vai cadastrar todos os valores desse hotel, o valor de custo. Então tá. Então agora a gente tá ok, a gente já criou nossa estrutura do hotel, já criou nossa tarifa, e agora é a hora de cadastrar os valores. Para cadastrar os valores, a gente vem para esse lado direito aqui da nossa tela. Aqui a gente tem a abinha calendário. Na aba calendário, é onde a gente vai criar os períodos de tarifário. Todo hotel ele tem uma base de tarifário para o ano inteiro. Ele sempre já planeja valores para feriado, valores de baixa, alta temporada. Então a gente vai e tem essa abinha calendário para a gente cadastrar esses períodos. Tá? Então a gente vem aqui na abinha calendários
e em novo período. Quando a gente clica em novo período, ele vai abrir essa telinha aqui para a gente selecionar o período que a gente quer criar. Por exemplo, aqui eu posso criar um período de agora até o último dia. Aqui eu posso criar o período do tamanho que eu quiser, posso colocar um período de 1 ano aqui. Então, aqui eu vou colocar esse período de 10 dias e vou colocar o nome, eu posso colocar o nome nesse período de alta temporada. Dezembro, de domingo a quinta. Então, se eu colocar eu posso colocar o nome que eu quiser aqui também, tá? Se não tiver esse nome criado, ele vai aparecer uma janelinha, é só clicar em OK que ele já vai gravar esse nome no sistema. Então, aqui, esse aqui já tinha cadastrado, eu selecionei. E aqui eu posso selecionar os dias da semana que vai conter nesse período. Por exemplo, aqui nesse período que eu selecionei, eu peguei 10 dias corridos, do dia 22 ao dia 31. E eu quero colocar o valor de domingo a quinta e sexta e sábado. Então, eu vou criar aqui, como eu coloquei o nome aqui de alta temporada, domingo a quinta, eu vou desmarcar o sexta e sábado. Então, esse período vai pegar todos os dias de domingo a quinta que ele contém. Então, quando eu clico aqui em concluir, deixa eu pesquisar aqui. Então, ele já criou aqui para mim. Então, o meu período que eu criei de alta temporada domingo a quinta ficou do dia 22 ao dia 23 e do dia 26 ao dia 30. Então, dia 24, 25 e 31, ele não entrou nesse período porque não passou no domingo a quinta. Então, para eu pegar esses outros períodos, eu venho aqui em novo período, coloco aqui, posso colocar o mesmo período, tá? E vou colocar aqui, alta temporada, dezembro, sexta e sábado. Aqui. Como não tem esse nome de período cadastrado, ele fica vermelhinho assim, tá? Então, eu vou desmarcar aqui. Então, agora eu quero que esse período só pegue os dias sexta e sábado. Então, aqui está vermelhinho, quando eu clico em concluir, ele vai falar que não existe essa tag, não é válida. É só eu clicar em OK aqui, que ele já cria para mim e deixa aqui já criadinho. Então, eu separei um período de 22 a 31 em 2 períodos, de domingo a quinta e de sexta e sábado. Então, eu já tenho aqui os dias que passam em sexta e sábado e os dias que são de domingo a quinta, tá? Então, agora eu já tenho esses 2 períodos criados e agora eu posso cadastrar os valores para cada período. Então, eu venho aqui, sempre seleciono a minha tarifa, seleciono o período e venho aqui embaixo para a gente preencher os valores. Hotel, por padrão, eles trabalham com preço por dia e por total de pessoas, tá? Então, vai ser o valor por dia e o total de pessoas que a gente cadastrar o valor aqui, é single, double, triplo, tá? Então, a gente selecionou aqui, selecionou o tipo de preço que a gente quer cadastrar e agora a gente já pode cadastrar o preço. Então, primeiro, a gente tem a linha aqui do almoço. Então, eu vou cadastrar aqui o almoço para uma pessoa. Sempre a primeira coluna aqui é para uma pessoa. Então, eu vou colocar aqui que o almoço para uma pessoa é R$ 40. Ok. Então, ele já preencheu. Para 2 pessoas, vai ser 80. Quando a gente vai preenchendo, ele vai criando novas colunas aqui do lado. Então, aqui, a primeira coluna eu cadastrei e ficou como single. A segunda coluna, ele já ficou como um adicional, não ficou como double. Se eu tiver, por exemplo, eu só tenho almoço para 1 e 2 pessoas, e não para adicional. Se eu deixar aqui como adicional, sempre que adicionar mais uma pessoa, ele vai somar R$ 80, tá? R$ 80, se for 3 pessoas, se a gente colocar 3 pessoas na reserva, então ele vai somar R$ 40 de uma pessoa, ok. Aí, se a gente adicionar mais uma,
ele vai somar mais R$ 80. Se a gente colocar mais uma, vai somar R$ 80. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer o valor para uma e duas pessoas. Para isso acontecer, para a gente mudar o nome dessa coluna aqui, a terceira coluna a gente deve colocar o valor de nulo. Tá? Porque nesse caso, a terceira coluna vai virar o adicional. Tá? Então, aqui, a gente cadastrou o valor de R$ 40 para uma pessoa, aqui, double, duas pessoas, e o adicional, a gente não tem valor para adicional, a gente só tem valor para uma ou duas pessoas, ok? Ah, eu quero cadastrar para 3. Como que eu faço? Então, a gente vai cadastrar o valor na terceira coluna, e na quarta coluna, que seria adicional, a gente coloca o nulo. Tá? Então, aqui a gente cadastrou para uma, duas, três e o adicional está nulo. Sempre que não tem valor para esse adicional, a gente coloca nulo. Não cadastrar zero, porque senão, se o apartamento tiver disponibilidade para mais de uma pessoa, se a pessoa colocar 4 pessoas, o valor adicional aqui, se tiver zero, vai cobrar zero da quarta pessoa. Então, se não tiver valor para quarta pessoa, a gente coloca o valor nulo, tá? Aí é o mesmo padrão. Aqui a gente vem, pode cadastrar. Não, aqui o café da manhã vai ser mais barato. 20, 40. Automaticamente ele já preencheu aqui, ele seguiu o padrão da primeira linha que está preenchido, tá? Então aqui eu já tenho os valores de almoço e café da manhã preenchidos. Agora eu vou cadastrar o valor para o meu apartamento. Então, o apartamento luxo, eu coloquei que ele tem valor, ele tem capacidade de até 3 pessoas, de 1 a 3 pessoas. Então, eu vou cadastrar o valor até 3 pessoas. Então, aqui, a diária para uma pessoa nesse período vai ser R$ 200. Para duas, eu vou colocar 300. E para três, 400. Então, aqui eu coloco o valor de diário para uma, duas e três pessoas. Tá? Meu apartamento standard, eu vou colocar o valor para uma pessoa de 150, duas pessoas 250 e três pessoas 350. Lá no meu serviço, eu cadastrei que esse apartamento aqui, ele suporta até 4 pessoas, ele tem a capacidade de 1 a 4 pessoas. Então, eu quero cadastrar o valor aqui para ele. Então, eu posso cadastrar aqui, então eu vou colocar aqui 450. E agora, a quarta coluna eu vou colocar como nulo, que não tem adicional, tá? Então, aqui eu já tenho o valor para o meu apartamento luxo, meu apartamento standard e as pensões. Como aqui eu tenho um apartamento que vai até 4 pessoas, eu tenho que cadastrar o valor aqui de pensão até 4 pessoas. Tá? Então, eu vou colocar aqui 160 e 80. Ok. Então, aqui já tenho o tarifário cadastrado para esse valor, de domingo a quinta, do dia 22 ao dia 31. Aqui, criança, é o mesmo padrão, eu posso colocar para uma criança, vai ser. Criança, eu vou comprar R$ 15 e R$ 10 no café da manhã. Café da manhã, almoço, aqui para a segunda criança não tem valor. Então, aqui nesses apartamentos, eu só aceito uma criança no máximo. Então, assim, eu coloco o valor só para um café da manhã de criança. Então, se meu apartamento ele só aceita uma criança, então eu só coloco o valor para uma criança aqui e o adicional eu deixo nulo. Aqui eu posso colocar também o valor para criança, né? Então, coloco aqui, vou colocar aqui o valor da diária para criança, vou colocar R$ 100.
Esse aqui eu vou colocar 75. Então, aqui eu já cadastrei todo o meu tarifário para esse período, para adulto e criança. Colo geralmente é 0, tá? Então, aqui eu já cadastrei, está cadastrado o meu tarifário para esse período. Quando eu clico aqui, ele vai ficar em branco, porque agora eu tenho que cadastrar os valores de sexta e sábado para esse período, que é um valor maior. Então, aqui eu tenho os valores e aqui eu tenho que cadastrar. Então, é o mesmo processo. Aqui o almoço vai ser mais caro, porque é final de semana. Aqui eu vou colocar só para 2, só para mostrar para vocês mesmo. Aqui vai ser 40, 70. Aqui a diária vai ser 300. É a mesma coisa. Ok. Então, aqui é assim que a gente cadastra os valores de tarifário. Aí a gente cadastra para o ano inteiro, dessa forma. Ficou alguma dúvida, né, sobre o preenchimento de valores, como que o Trello trabalha com esses valores? Por enquanto tá tranquilo. Tranquilo, então. Então, assim, basicamente o cadastro de tarifas e serviços são esses. Agora a gente tem a questão dos módulos. O que são esses módulos? Os módulos são regrinhas que a gente tem para aplicar para as vendas desses hotéis. O que são essas regras? Quando a gente vem aqui na abinha módulos e vem aqui em novo módulo, aqui vocês têm o tipo de restrição que esse módulo aplica nos serviços. Por exemplo, esse hotel tem um período que ele só pode vender no mínimo 2 diárias, não aceita uma hospedagem, uma reserva só com uma diária. Então, a gente aplica o mínimo de dias. Tá? A gente tem uma restrição de fechamento. Eu quero fechar esse hotel. Esse hotel vai estar em obra durante esse mês. Eu quero fechar esse hotel para reserva. Não vai poder ter reserva nesse hotel. Então, a gente utiliza o fechado no período. Tá? Tem o check-in, check-out fechado no período. O que são esses check-in, check-out fechado no período? Quando a gente tem pacotes. Por exemplo, agora no final do ano, os hotéis fazem muitos pacotes de hospedagem para o Réveillon, para o Natal. Então, a gente cria um pacote, por exemplo, de Natal, que o cliente ele tem que entrar no dia 23 e só pode sair no dia 26. Então, esse pacote ele está fechado. O cliente ele não pode sair antes e nem ninguém pode entrar depois. Então, o check-in depois dessa data fica fechado e o check-out também. Então, ele só pode ter check-in no dia 23 e check-out no dia 26. Entre esse período, não pode ter check-in e check-out
para esse serviço. No caso, a gente pode aplicar isso para um apartamento, a gente pode aplicar para o hotel inteiro. Tá? Então, essa restrição é para esses tipos de pacotes que são criados pelos hotéis. Check-in fechado no período também é para questão de pacotes. Eu fechei vários pacotes, eu fiz um pacote de hospedagem e durante esse período não pode ter check-in. No dia do carnaval, por exemplo, no dia do carnaval não pode ter check-in, só pode ter check-out. Então a gente aplica esse tipo de restrição aqui. E check-out fechado também é para a regra. No dia 31 não pode ter check-out. Só pode ter check-out no dia 1º. Então, a gente pode aplicar essa regra aqui. Então, para aplicar essa regra, como que a gente faz? Então, a gente vai vir aqui, vou colocar aqui mínimo, vamos começar com mínimo de 2 diárias. Então, aqui, quando é mínimo de 2 diárias, a gente utiliza o mínimo de dias aqui. Pode colocar mínimo de 2, mínimo de 3, não é obrigatório ser só 2 diárias. Tem como a gente colocar o mínimo de quantos vocês quiserem, quanto for necessário na regra do hotel. Então, a gente selecionou aqui. Aí, a gente vem aqui na abinha serviços, para a gente selecionar qual o serviço que vai aplicar essa regrinha, essa restrição. Então, eu venho aqui, seleciono a agência do meu hotel e seleciono o serviço que eu quero que aplique essa restrição. Então, eu quero só que o apartamento luxo tenha essa restrição de mínimo de 2 diárias. Então, eu seleciono ele aqui. Clique em OK. Eu não selecionei o período, então, peraí. Então, eu selecionei aqui. Agora, eu venho aqui em períodos. Posso selecionar o período que vai estar aplicando essa restrição. Vamos colocar que é de hoje até o dia 25. 3 dias, 4 dias aqui. Então, nesse período, esse apartamento que eu selecionei aqui, ele só vai aceitar reservas com no mínimo 2 diárias. Se eu quiser, quiser fazer uma reserva com check-in hoje e check-out amanhã, eu não posso. Eu tenho que ficar hoje e amanhã e sair só depois de amanhã. Então, essa regrinha, ela aplica para esse apartamento. Então, aqui ele já adicionou aqui para o dia 22, 23, 24 e 25, módulo de 2 diárias, mínimo de 2 diárias, o serviço para o apartamento luxo. Eu coloquei, não quero, no dia 25, por exemplo, eu não quero que aplique essa restrição. Então, eu venho aqui, seleciono o módulo, clico no X aqui e excluir. Então, a partir de agora, só esses outros 3 dias aqui que estão aplicando a restrição. Eu quero fechar meu hotel no dia 25, por exemplo. Então, vou colocar aqui na tag, é o nome do período, do módulo que eu quero colocar, tá? Fechado no período. E vou colocar a data que eu quero fechar. Então, vou colocar aqui dia 25. Ok? Sábado, dia 25, meu hotel vai estar fechado. E vou selecionar o serviço do meu hotel aqui. Seleciono ele aqui. Concluo. Então, a partir desse momento, o meu hotel está fechado para reserva. Se eu pesquisar ele no dia 25, ele não vai aparecer para fazer reserva. Porque ele está fechado. Ok? Então, aqui, check-in, check-out, a mesma coisa. Vou colocar aqui Réveillon. Aqui no período do dia 30 ao dia 1º. Ok. Então, nesse período, não, vou colocar só o dia 31, deixa eu tirar aqui. Dia 31, ok. Nesse dia, eu vou usar check-in e check-out fechado. Por quê? Nesse dia, eu não posso ter uma reserva com check-in para esse dia
E os que já estão lá também não pode fazer check-out. É obrigatório estar com a reserva ativa nesse dia. Então eu marco aqui check-in e check-out fechado no período. Então ele já aplica aqui. Eu não selecionei o serviço, então eu posso editar também, tá? Clico aqui, dou 2 cliques, venho aqui no serviço e adiciono qual eu quero aplicar a restrição. Então, nesse caso, eu vou aplicar para o hotel inteiro. Apliquei. Então, aqui no dia 31, tá com check-in e check-out fechado. Então, ninguém pode entrar no hotel fazer check-in nesse dia e ninguém pode fazer check-out nesse dia. Nesse dia, ele tá com check-in e check-out fechado, tá? Então, essas regrinhas são de acordo com o hotel também, tá? De acordo com o tarifário que eles fazem. Geralmente, cada hotel tem a sua particularidade de tarifário. Então, mas a gente tem os módulos aqui para ajudar a ficar mais fácil a questão dos pacotes, de períodos que tem de alta temporada, que tem que ter um mínimo de diárias maior, né? 3 diárias, 2 diárias. Então é isso, pessoal. Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa do Trevo que vocês gostariam de saber, que eu explicasse? Eu acho que não, acho que tá bem claro. Tranquilo, então, né? Não, essa parte mesmo é só para vocês entenderem, tá? Como que a nomenclatura também de algumas funções que tem dentro do Trello, a questão dos serviços, módulos, calendário, períodos, tarifário. Claro que o Trello ele é uma ferramenta que tem bastante coisa. Realmente não dá para a gente passar em um prazo tão curto. Mas assim que vocês forem tiverem dúvidas, quiserem tirar alguma dúvida, podem me procurar, tá? Que eu ajudo vocês. Mas por enquanto era isso, essa questão mais do gerenciamento dos serviços, como que a gente cria esse serviço, cadastra os valores, cria os módulos, tá? Então é só isso mesmo por hoje, tá, pessoal? Aí, se eu encontrar mais alguma coisa ali que eu acho que é importante vocês saberem, aí eu venho aqui e passo para vocês. Aí eu chamo vocês novamente para a gente fazer uma nova reuniãozinha para eu explicar para vocês, tá bom? Tá bom. Obrigadão. Por nada. Até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau.